Foz do Iguaçu está entrando em uma nova fase de combate ao coronavírus. Agora todos cuidam de todos. Se você precisa sair de casa para ir trabalhar ou até mesmo ir ao mercado, use sempre a sua máscara. Cuide da sua saúde e da saúde de quem você ama. Previna-se. Não vá para a rua sem a sua máscara. Foz do Iguaçu vai vencer mais essa batalha. Só depende de você. Agora todos cuidam de todos. Fica em casa, Foz. Olá, meu nome é Flávia, eu sou interna de Medicina do curso da UNILA. Estou trabalhando aqui no plantão Covid-19, que funciona 24 horas, em prol da comunidade de Foz do Iguaçu. A nossa ideia principal é fazer com que as pessoas permaneçam em casa e apenas procurem o serviço se necessário. Então a pessoa liga aqui e nós que decidimos isso de acordo com a clínica que ela nos apresenta. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é doutora Samela, eu trabalho aqui na triagem do coronavírus no Hospital Municipal. Nós estamos trabalhando aqui para vocês ficarem em casa. Queria reforçar, se vocês tivessem um resfriado leve, fiquem em casa. Ou, caso de dúvida, entre em contato com o plantão coronavírus. O número está disponível na internet. Qualquer dúvida, eles vão entrar em contato com vocês também. Hashtag Fique em Casa, Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Boa noite. Mais uma vez a Prefeitura vem a público, através desse canal, para que nós possamos levar informações à comunidade, informações do nosso boletim epidemiológico diário. E está aqui conosco Roberto Doldan, que é enfermeiro, mestre em saúde pública, é enfermeiro da Vigilância Epidemiológica, que vai apresentar todo o relatório do nosso boletim epidemiológico de hoje. E também vamos tirar muitas dúvidas. Tem muita gente com dúvidas sobre o que pode funcionar, o que não deve funcionar. E é importante que essas dúvidas sejam sanadas para que as pessoas possam ter a tranquilidade que serviço ele pode buscar e como acessar esse serviço com toda a segurança. Também vamos trabalhar hoje aqui, informado de uma grande parceria com a Itaipu Nacional. Hoje teve uma importante reunião do nosso vice-prefeito, Nilton Bobato, com o representante do general Silvio Luna, o coronel Áureo,
o Hospital Municipal, o Hospital Costa Cavalcante, e nessa parceria foi anunciado ações importantíssimas nessa fase de enfrentamento ao coronavírus em Foz do Iguaçu. Então vamos iniciar com o nosso boletim diário da epidemiologia do município. Boa noite, Alberto. Boa noite. Bom, pessoal, antes de eu falar do boletim, também já que o Chico está trazendo notícias boas aí para o enfrentamento do coronavírus, nós na Vigilância também vamos receber um apoio aí da Organização Pan-Americana de Saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela tem apoiado todos os estados do Brasil, principalmente com as projeções relacionadas à pandemia do coronavírus nos estados. E Foz do Iguaçu, por causa da sua particularidade, das especificidades que nós temos aqui, por ser uma fronteira trinacional e por já ter um trabalho junto à OPAS, né, Chico, que o Chico já vem elencando há muito tempo, eles ofereceram esse tipo de apoio. Então eles vão estar utilizando toda a tecnologia da OPAS para fazer essas projeções junto conosco, inclusive disponibilizando até um profissional, né, contratado pela OPAS, para nos auxiliar nesses cálculos e nessas projeções. Então essa é uma notícia muito boa, que eu tenho certeza que vai só qualificar o nosso serviço e a nossa retaguarda aqui em Foz do Iguaçu. Bom, pessoal, vou passar os números para vocês. Os números em Foz não mudaram muito, né? A gente vê a mudança aí Brasil e Paraná. Ali no nosso boletim, eu vou falar só de Foz do Iguaçu. Nós estamos com 52 casos suspeitos, nós temos 35 casos confirmados. Até quero me corrigir com vocês, pessoal, que ontem eu falei 36, falei um a mais, o número é 35 por enquanto, né? Esses casos que a gente mantém, são 3 a mais em relação ao boletim de antes de ontem. Esses 3 casos, pessoal, um que chama atenção, que é um jovem de 22 anos, que teve um caso leve, né, de síndrome gripal, mas que depois confirmou como Covid-19 e é um caso de transmissão comunitária. Ele também não tem histórico de deslocamento, não viajou, não teve contato com pessoas suspeitas. Então ele é o nosso 4º caso de transmissão comunitária, tá? Então essa é uma fase, voltando novamente, né, aquele questionamento que todo mundo faz, a tal da transmissão comunitária. Então essa é uma fase da pandemia que chega, infelizmente, por mais que você institua medidas de contenção, de prevenção, ela vem igual. É um vírus respiratório que você não consegue contê-lo 100%. Então, nessa fase de transmissão, você já não sabe mais de quem você pegou, né? Então, você pode ter pego no teu ambiente de trabalho, numa saída que você deu, na farmácia, mercado, enfim. Você não sabe de quem você pegou. Aí, nessa fase, o desdobramento, qual que é o desfecho? É ter uma transmissão disseminada, mais acelerada, se você não tiver os devidos cuidados. Aí, fechando a tabela ali, nós temos 398 descartados. Então, nós já fizemos mais de 400 monitoramentos de casos aqui em Foz do Iguaçu. Desses casos aí, 22 já foram liberados do isolamento. Quando nós falamos liberados do isolamento, pessoal, são pessoas recuperadas. Esse é o termo que está se utilizando. Eles não estão mais com sintomas, eles já estão bem recuperados. 9 continuam em isolamento domiciliar, os 4 continuam internados, né? 3 ainda em UTI. Nós tivemos a boa notícia, Chico, que um deles saiu da UTI para a enfermaria. Então isso é uma boa evolução, respondeu bem ao tratamento, isso é muito bom para nós. Estamos com 18 suspeitos internados. Esses suspeitos, pessoal, são quadros de síndrome respiratória aguda grave. Então, necessariamente, não é um indivíduo que chegou no hospital com suspeita de coronavírus. Ele pode ter chego com um problema pulmonar, uma pneumonia, alguma coisa assim, mas como nós estamos em tempo de coronavírus, a gente também maneja como um suspeito e acaba testando para coronavírus. E 34 permanecem em isolamento domiciliar. E eu trouxe aqui para vocês, pessoal, para passar bem rapidinho, 3 gráficos que eu achei importante. Um deles mostrando aí o georreferenciamento, depois aqui é a nossa progressão de casos, pessoal. Para você que não mexe com epidemiologia, pode ser um pouco complicado, mas eu vou explicar. Aquela parte de cima que vocês estão observando, a linha preta com os números, é a progressão dos casos suspeitos.
Então, se vocês forem ver, do mês de 14 de março até o dia de hoje, nós tivemos uma progressão muito grande no número de casos. Nós fechamos o acumulado de 495 casos suspeitos até hoje. A linha vermelha de baixo é a nossa linha de casos confirmados, que ela também vem aumentando. Só que o comportamento dessa linha, por enquanto, é aquele comportamento esperado. Vocês lembram que lá no começo de fevereiro, início de março, nós falamos do achatamento da curva? Então, quando a gente vê os casos confirmados, a gente entende esse achatamento. Então, as medidas de contenção, de mitigação, que é assim que se chama, o fique em casa, tem dado resultado aí nessa imagem que você está vendo. Tá ok? Vamos para a próxima, por favor. Pessoal, aqui é só para a gente saber o nosso volume de caso importado, o que não é importado, né, que é de transmissão local, e hoje o que é comunitário. Então, nós temos em torno de 71% casos importados, é aqueles casos que viajaram, que foram para o exterior, que hoje já não temos mais, porque as pessoas não estão viajando. Transmissão local ali 14%, que são aqueles indivíduos que receberam pessoas infectadas, e agora 11%, que são os 4 que eu falei para vocês, que são os casos de transmissão local. O próximo, por favor. E aqui, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas é um mapeamento dos nossos casos confirmados aqui em Foz do Iguaçu. Então, vocês observem o seguinte, pessoal, nós temos um volume ainda pequeno, Chico, de casos confirmados. A gente entende que no momento que a gente ampliar essa coleta, nós vamos ter um cenário mais real dos casos. Mas isso aqui já nos norteia para trabalhar algumas coisas de enfrentamento. Então, o que a gente percebe? Os casos eles começaram mais na região central da cidade, mas agora já está se espalhando. Então, se a gente observar bem, nós temos casos nos 5 distritos de Foz do Iguaçu, tá? E a tendência, pessoal, é realmente aumentar o número de casos confirmados aqui em Foz do Iguaçu. Então, o que eu trouxe para vocês é isso hoje, pessoal. Aí eu fico aqui à disposição depois para esclarecer alguma dúvida de vocês. Bom, obrigado, Roberto. Acho que é fundamental esse trabalho que a vigilância epidemiológica faz, no sentido de nós compreendermos que todos os casos eles não são analisados simplesmente como um número, mas é toda uma história da doença, é toda uma evolução de casos que faz com que isso seja estudado, trabalhado, e as medidas são tomadas de acordo com essa evolução da doença em Foz do Iguaçu. Então, nós vamos, dentro desse contexto, eu queria aqui, além dessa boa notícia com a UPAS, que isso é extraordinário, porque é a Organização Pan-Americana de Saúde, que faz uma parceria com Foz do Iguaçu para ajudar nesse enfrentamento. E falando em parcerias, nós tivemos hoje essa importante reunião com Itaipu, e nós estamos trabalhando em 2 frentes importantíssimas nesse estágio da doença, que é testar, ou seja, Foz do Iguaçu vai ser um dos municípios do Brasil que vai ter uma capacidade ampliada, ou seja, mais testes serão feitos do que aqueles casos normais, que é os casos do protocolo do Ministério da Saúde, que é o que está sendo feito hoje. Nós vamos testar muito mais pessoas. Nós vamos testar, né, Roberto, muito mais pessoas sintomáticas. Exatamente, Chico. Inclusive nessa parceria agora com o Itaipu, com o Costa Cavalcante, essa testagem ela começa já, porque já tem os kits disponíveis. Daí nós já vamos estar abrindo, então, essa testagem. Vamos além daquilo do que o Ministério está colocando, Chico. Exatamente. E tem uma parceria com o Itaipu, o Hospital Municipal, o Hospital Costa Cavalcante, que a gente vai chegar acima de 20 mil testes em Foz do Iguaçu, ou seja, se aproximando aí de praticamente 10% da população, juntando os testes do Hospital Municipal, do Laboratório da Itaipu, do Hospital Costa Cavalcante, nós podemos chegar a 10% da população. Essa é uma amostra extraordinária para a gente ter o controle da doença.
saber aonde ela está presente e saber que atitudes tomar até regionalmente, né, Roberto? Exatamente. Chico, e um raciocínio muito simples. Separar o doente e ter uma atenção voltada para o doente. Né? Existe, inclusive, um projeto, né, Chico, de abrigar esse doente e acompanhar efetivamente no local esse doente. Aí vem a segunda grande notícia, que é também uma parceria com a Itaipu, que a Prefeitura apresentou hoje e que foi aceita pela Itaipu. Eu quero aqui agradecer ao general Silvio Luna, ao coronel Áureo, a Patrícia da Comunicação Social, ao Hospital Ministro Costa Cavalcante por essa grande parceria, onde nós estamos trabalhando que todo caso que for testado, ele será isolado. E vamos buscar agora, um hospital municipal está fazendo um chamamento para que hotéis de nossa cidade possam ser esse espaço de isolamento das pessoas, para que nós não precisemos fazer um hospital de campanha. Porque os casos leves, eles serão monitorados isoladamente. Testou positivo, ele vai para o isolamento. Até porque esse isolamento vai evitar, né, Roberto, que as pessoas possam estar contaminando seus familiares, seus vizinhos, na sua comunidade, né? E também, Chico, permite um monitoramento clínico mais efetivo. Se essa pessoa apresentar sinais de agravamento, precisar de uma atenção hospitalar, os profissionais já estão lá para dar esse tipo de apoio. Exatamente. E acompanhar se o caso vai evoluir ou não. Né? Então, são duas medidas importantíssimas. Testagem ampliada, aumentar o número de testes e aumentar também o contato com a comunidade para que a gente possa identificar aqueles casos de gripes, esses casos que têm realmente um sintoma parecido ou que seja realmente confirmado com o coronavírus. Então, com isso, Foz do Iguaçu passa a ter realmente um monitoramento e nós vamos ter um enfrentamento e uma segurança de como estamos trabalhando. Porque hoje ainda tem muitos casos no Brasil que até hoje não foi possível elucidar. Então, essa ampliação de testagem vai fazer do município de Foz do Iguaçu uma grande referência nesse projeto. Então, isso é uma grande parceria com a Itaipu, com toda a equipe. E tem um outro ponto importante. Nós estamos trabalhando na mobilização de estudantes dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia. Esses cursos, esses estudantes podem entrar no site do Ministério da Saúde, que é saude.gov.br, saúde.gov de governo e BR. Então, no site do Ministério da Saúde tem um programa para o atendimento de estudantes que entrarem nessa mobilização contra o coronavírus. É um programa assim, importantíssimo do Ministério da Saúde, do governo federal, que paga uma bolsa a esses estudantes para que eles possam estar disponíveis para toda essa estratégia de enfrentamento que nós vamos travar a partir de agora. Então, nós vamos também estimular que nossos jovens estudantes desses 4 cursos se qualifiquem, participem, se insiram e nós vamos aqui atuar com tutores, que tem que ser médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos. E esses tutores vão acompanhar um número de alunos para que eles possam fazer essa mobilização comunitária, essa identificação de possíveis casos nas comunidades. Ou seja, é um conjunto de ações que vai preparando Foz do Iguaçu para que a gente tenha segurança e que a gente possa pensar em novas medidas para anunciar a comunidade. Então, essas ações elas são uma etapa fundamental, porque o que mudou nesses últimos dias foi exatamente a transmissão comunitária. Sábado teve um caso, né, Roberto? Isso. Depois tivemos mais 2. Isso. E hoje mais 1. Ou seja, nós temos 4 casos. Eu até me confundi hoje pela manhã, peço desculpas, porque numa entrevista à rádio eu falei 6, que o dado estava muito recente e há uma diferença entre transmissão local e transmissão comunitária.
Então, são 4 casos de transmissão comunitária, não é isso, Roberto? É isso mesmo. 4 casos. E nós temos alguns casos de transmissão local, que essa é identificada. E não temos mais, os importados já foram, né? Não tem mais. As pessoas não estão viajando mais, né? Uhum. Então, gente, eu queria depois aqui entrar para as dúvidas. Tem muita dúvida da comunidade, tem muita gente levando informação e querendo informação, e a Prefeitura está aqui à disposição para tirar essas dúvidas. Que tipo de empresa pode funcionar? Nós temos essa semana vários serviços que passaram a funcionar essa semana. Óticas, que estava proibido, passou a funcionar. Os serviços de saúde passou a funcionar essa semana. Médicos, dentistas, fisioterapeutas, ou seja, cabeleireiros, centro esses centros de não só o cabeleireiro, mas todo o barbeiro, né, que realmente trabalha aí com essa parte fundamental na vida das pessoas também, né? Esse cuidado, esse zelo, que também é saúde. Então, vários serviços essa semana passaram a funcionar. A gente tem que entender isso. Não existe em Foz do Iguaçu até como outros municípios até existe no Brasil, que é aquele fechamento absoluto. Foz não está em quarentena absoluta. Foz está, por etapas, fazendo com que nós tenhamos uma abertura monitorada. O que está proibido em Foz do Iguaçu ainda são aqueles serviços que têm maior amplitude, ou seja, que aglomera mais pessoas, e tudo que nós liberamos essa semana são serviços que atendem com hora marcada, que atendem individualmente, para que a gente não tenha aglomeração de pessoas. O grande risco nesse momento é a aglomeração de pessoas. E a gente está monitorando também alguns casos de denúncias que estamos recebendo, e aí a gente tem que explicar. Quando existe uma norma vigente, a lei tem que existir, porque não adianta norma se não tiver cumprimento. Então, ainda hoje saiu uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ratificando que os municípios podem fazer isolamento, né? Eu não vi porque saiu, é muito recente essa decisão, de hoje à tarde, que os municípios podem aplicar, têm autonomia administrativa para ir realmente aplicando os seus decretos e o seu controle. Então, é muito importante o isolamento social. O isolamento é quem está fazendo de Foz do Iguaçu esse município que tal como o Roberto apontou, crescendo os casos de uma forma, né, quase que linear. Nós não temos aquele pico. Por quê? Porque nós estamos controlando. Se a gente perder o controle, aí todo mundo vai dizer, viu? Culpa da prefeitura, que não tomou medidas. E nós temos a responsabilidade de, sabendo da informação técnica, que são esses técnicos, junto com mais uma equipe, que envolve médicos, infectologistas, enfermeiros estudiosos, são pessoas que têm experiência em epidemiologia. Toda essa equipe nos apresenta os riscos. E tudo que nós enxergarmos de risco para você, nós vamos tomar atitude sim. Porque esse é o nosso papel. Nosso papel não é esconder nada. E jamais iremos esconder. Sempre iremos trabalhar com transparência e informando sem pânico. Não precisa pânico. Precisa informar e dizer às pessoas, cuide-se, cuide-se. Nós não estamos numa luta comum. Essa luta precisa cuidado, zelo, precisa zelar pela vida das pessoas. E é por isso que estamos tomando medidas. Ok, gente? Isso aí. Agora vem o Zamboto, acho que vai falar um pouco até para esclarecer. Obrigado, viu, Roberto? Isso aí. E
parabenizar as pessoas que estão ajudando muito nesse processo de conscientização sobre o uso de máscaras. Foz do Iguaçu começou uma campanha essa semana e tem uma adesão extraordinária. A gente está acompanhando, monitorando, aí em torno de 90% das pessoas já aderiram, e é isso que nós queremos. A campanha não é para multar, a gente não quer multar ninguém. E a prefeitura está trabalhando, inclusive fazendo blitz em alguns locais, blitz de orientação. Nós não temos intenção alguma de estar promovendo multas, não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas se preocupem, porque nós estamos vivendo um momento que exige precaução, que exige cuidado, que exige tomada de atitude. E uma dessas atitudes é o uso correto de máscaras. Isso vai nos ajudar muito nessa transmissão que nós estamos tendo na transmissão da doença em Foz do Iguaçu. Está conosco também o Nilton Zamboto, que é diretor de fiscalização da Secretaria da Fazenda, que vai nos orientar também de muitas coisas. Porque tem um processo de esclarecimento que às vezes ele não chegou até o cidadão, a cidadã, de uma forma muito clara. Então é importante a gente esclarecer. Olha, não está proibido que a empresa funcione tipo delivery, que é fazer a entrega. Isso não está proibido. A empresa pode fazer, né, Nilton? E esse é um dos pontos principais. Qualquer empresa ela pode se organizar, ela pode trabalhar por delivery. Por quê? Porque não gera aglomeração de pessoas. É uma entrega. E essa entrega você pode receber o pedido por telefone e montar uma estratégia. Esse é um momento, gente, que o Brasil, que o mundo está se reinventando. E um dos processos de reinvenção na economia é exatamente o modelo de venda. E esse modelo nos ajuda a evitar aglomerações. Então, dos pontos, Nilton Zamboto, é importante esclarecer que a venda é o delivery, né? Sim. Por conta do último decreto que foi publicado, e foi colocado que a venda, alguns chamam o prefeito de delivery, outros teleentrega. Isso. Então, esse serviço aí ele está liberado. Logicamente, alguém perguntou hoje para mim, se essas empresas que estão trabalhando com teleentrega ou delivery, eles têm que assinar o termo. Claro, eles têm que ter toda uma precaução com o funcionário que está na empresa trabalhando. Então, ele vai ter que apresentar o termo, cadastrar lá. E lógico, o que acontece com muitas situações? Alguém denuncia, liga lá na Defesa Civil, o fiscal vai até lá para verificar se ele está cumprindo com o plano, mesmo dentro da empresa, mesmo de porta fechada. O fiscal vai lá, vai verificar se realmente ele está cumprindo com aquilo que ele assinou no termo de compromisso lá, termo de compromisso sanitário. E aproveitar aí, prefeito, já falar da retomada, né? Outro dia comentaram as redes sociais aí que tinha fechado tudo, né, por conta do decreto. Isso daí foi uma falácia, até porque algumas empresas que não estavam funcionando, que começaram a funcionar. O senhor já falou aqui, ótica, né, a lavanderia, salão de beleza, barbearia, clínicas médicas e similares. Aí entra psicologia, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, personal trainer. Aí eu quero deixar bem claro, quando eles vão tirar o alvará, eles atendem uma pessoa por vez. Esse é o personal. E algumas pessoas falaram assim, eu tenho uma academia e eu tenho 10 personal. Né? Isso daí já não é mais o foco. Por quê? A academia está lá no rol que ainda está proibido funcionar.
né? A loja de materiais de construção, vidraçaria, oficina mecânica, manutenção, reparação, comércio de peças de automóvel, comércio e oficina de refrigeração, bicicletaria, com atendimento por agendamento e teleentrega. Então, teve uma diferença aí, né? Então, como é que faz esse agendamento? A gente tem orientado, prefeito, que ele pode ficar com a porta aberta, coloca um balcão lá, aí a pessoa que agendou, ele arreda o balcão lá, entra, sem problema nenhum, né? Enfim, é uma forma de atender. A gente passou numa empresa aí, não vou falar o nome, mas eles estavam fazendo isso. A hora que você chega com o carro no estacionamento, alguém vem ali, pois não, atende, ele fica esperando dentro do carro, dentro do estacionamento da empresa, o funcionário vai lá, pega o que ele quer, traz até o carro, vem uma outra pessoa com a maquininha ali na mão para ele efetuar o pagamento. Isso daí eu falei assim, perfeito. Quer dizer, a pessoa se organizou de uma forma que, se alguém reclamar e a fiscalização foi lá, vai bater palma para essa empresa, né? E os escritórios de profissionais liberais e imobiliária. Hoje me ligaram com uma dúvida, né, se as imobiliárias poderiam funcionar. Aí eu falei assim, olha, no decreto tal, ele estava como suspenso. Mas no decreto 2033... Ele excluiu essa suspensão, então ele está funcionando, tanto os profissionais liberais e as imobiliárias, só que daí eles entram naquela questão de agendamento também, né? E as lojas de tecidos e aviamento, aí tem uma restrição que é 3 clientes por vez, para não ter a aglomeração de pessoas. Também... já quero aproveitar falar das obrigações que muita gente pergunta, mas pode isso, pode aquilo, pode aquele outro, e a gente tem visto aí a questão, o senhor falou da questão do uso da máscara, né? Então, qual que é a obrigação hoje? É o termo de responsabilidade para todas as empresas e também aquelas que prestam serviço para o município, né? Em algumas, a maioria das lojas tem suas exceções, não pode atender o menor de 14 e nem o maior de 60. O uso de máscara para funcionários e clientes, né, isso daí são obrigações que eu estou falando. Pode ser caseira, então a máscara não precisa ser a industrial, pode ser a caseira, né, a gente tem usado aí diariamente. E também, acho que o Roberto tá ali, o máximo é 2 horas, parece que é a máscara, né, Roberto? Depois nós vamos voltar com o Roberto aqui, para a falar gente isso, trabalhar né? um pouco da máscara, Roberto. E nós queremos trabalhar também a importância das pessoas acima de 60 anos. Isso. E nós queremos trabalhar, inclusive, os dados. Por que Foz do Iguaçu não está igual a outros municípios pelo Brasil afora, que a grande maioria das pessoas contaminadas, confirmadas, são acima de 60 anos. E Foz do Iguaçu tem um número, se nós formos considerar, de pessoas acima de 60 anos, dentro dos 35 casos confirmados, abaixo. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, informar um pouco sobre isso, da importância da gente fazer a proteção desse grupo, né? Tá certo. E assim, só continuar aqui nas obrigações que as empresas têm, disponibilizar responsáveis na entrada das suas dependências. Então tem que ter alguém ali orientando, né, colocar o cartaz lá, o que pode, o que não pode, colocar alguém que esteja com o gel na mão ali para fornecer e orientar justamente a questão do uso de máscara, também orientar a questão dos idosos e as crianças. Essa pessoa, conforme o decreto, está ali para isso, né? O transporte de funcionário, quando for realizado pela empresa, não deve exceder a capacidade de pessoas sentadas. Então, me mandaram fotos aí, hoje, né? E aí a gente tem que tomar atitude, como o prefeito falou. A gente Fostrans está... o Fostrans, nós estamos lá, tirou foto do ônibus, pegou a placa, tá com excesso de pessoas. E, infelizmente, nesse caso, não tem o que se fazer, não tem uma orientação já. Vai ter que ser autuado, né? E os profissionais
de saúde privados deverão ser disponibilizados no mínimo 20 veículos de transporte coletivo para atendimento excepcional, né? Então isso daí também está no decreto. As empresas têm tentado, têm colocado isso daí para funcionar. Não é fácil, mas estamos aí conseguindo avançar. Temos também, não sei, o Digão, se tiver perguntas ali, né? Enquanto ele não pergunta, eu vou falando aqui. Mas vamos às perguntas, né? Porque o horário já está avançando aqui. Vamos só as perguntas, então, a respeito da fiscalização. Como é que está essa questão, então, queria que você repetisse, dos ônibus lotados? E o prefeito, tem alguma possibilidade de haver aumento no número de ônibus em breve? O Fostrans está estudando isso, até porque houve um aumento de alguns serviços que estão sendo oferecidos, que é possível abrir como profissionais liberais, todos que foram citados aqui. É claro que vai haver um aumento da demanda. Então o Fostrans já está reunindo com as empresas, com o sindicato também, para ver um plano desse aumento, mas um aumento controlado, não é um aumento, até porque quanto mais aumenta o número de ônibus, mais a gente vai ter fluxo de pessoas. Só que isso tem que ter claro. Nós estamos no momento de controle de aglomeração. E por isso o rigor tem que agir, tem que existir para as empresas não permitirem pessoas acima do número estabelecido em lei. E o número é o número de assentos. Isso. Agora, a pessoa pode. É importante frisar isso. Você vê alguém em pé, a pessoa pode fazer a opção de não sentar ao lado do outro e ficar em pé. Até porque tem ventilação, tem inclusive mais segurança. Então não significa que esse número de restrito de pessoas sejam sentados. É o número de assentos que nós estamos observando. Mas as pessoas podem, por sua opção, ir sentado ou em pé. Newton, os esteticistas estão liberados para trabalhar? A estética, hoje foi uma pauta junto com a equipe epidemiológica, a diretora lá, a Carmencita, né? E aí ela nos passou uma recomendação que em conversas com a equipe, nesse primeiro momento ela não está liberada. Então a estética não está contemplada nesse momento, é uma das atividades proibidas. Materiais de construção e ferragens, como é que está sendo o funcionamento? Por agendamento e teleentrega, né? A pessoa liga na empresa, manda um WhatsApp, e-mail, alguma coisa assim, agenda a sua compra, pode entrar na loja, né, naquele horário que ela foi agendado, sem problema nenhum. Esse é o funcionamento dessas atividades aí. E as lojas de material de limpeza e de EPIs estão autorizadas? Essas daí já desde o começo lá já estão autorizadas. Higiene, né, limpeza, elas já estão autorizadas a funcionar. Tá. O estúdio de personal trainer, então, como é que ele pode funcionar? Hoje eles estão usando o nome estúdio, mas é academia. Então a academia lá não pode funcionar. O personal trainer, quem que é o personal? É o professor que está ensinando o seu aluno ali. Esse daí não tem problema. Isso daí já está no último decreto aí que está autorizado. Nós temos várias perguntas para o Beto também, prefeito. Então tá ok. Então vamos retornar o Roberto aqui. Vamos trocar. As questões de saúde são a grande preocupação, né? As preocupações surgem exatamente da questão da saúde. E eu comentava com isso a importância, né, Roberto? As pessoas estão aderindo, isso é muito importante, ao uso da máscara. Então a gente quer reforçar a importância do uso da máscara, a importância de usar corretamente e também de não usar uma máscara o dia inteiro. Você ter mais de uma máscara para poder fazer a troca no momento certo, né, Roberto? Exatamente. Bom, pessoal, Digão, acho que vamos começar com as perguntas, daí a gente insere a máscara que alguém deve estar perguntando. Então, vamos lá. Descontaminar as ruas, quando que vai começar esse processo?
Esse processo é o seguinte, ele já foi adotado por alguns estados, mas Foz do Iguaçu nunca adotou essa estratégia. Mas nós temos um profissional que está estudando, tem um infectologista que está vendo quais os produtos que podem ser utilizados. Essa é uma demanda que já foi levantada há um bom tempo atrás, só que a gente tem que correr atrás do produto correto, porque nós também não podemos desprender um esforço, dinheiro e tudo mais em algo que não nos vai dar retorno. Então está sendo estudado e em breve acho que começa a utilizar aqui em Foz do Iguaçu. Estão faltando EPIs adequados para os serviços de saúde? Olha, a falta de EPIs não é um atributo de Foz do Iguaçu. Os nossos servidores, eles têm EPIs ainda, mas todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe disso, que tem um desabastecimento de EPIs. Então a aquisição de EPIs ela está muito difícil. Nós conseguimos alguns EPIs, temos para o nosso trabalho, mas com muita dificuldade. E aí que entra a máscara, pessoal. A máscara, tem 2 tipos de máscara. Tem a máscara profissional e tem essa de tecido que eu estou usando, inclusive. Por que se indicou a máscara de tecido? Primeiro, lógico, para ser uma proteção, para servir como barreira e você, indivíduo assintomático que pode estar com coronavírus, não transmitir para outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, pessoal, para você de casa, não procurar a máscara profissional, porque está em desabastecimento no mercado. E deixar essa máscara para o profissional de saúde. Então, assim, os nossos profissionais têm os EPIs adequados ainda. Quando será o pico da doença em Foz? Olha, gente, essa história de pico é bem complicado de você falar. Mas a gente sabe que a doença ela tem um comportamento de 4 fases. Nós temos aquela fase aguda, que nós já iniciamos. Aí tem uma fase de transmissão acelerada, que geralmente é marcada com a transmissão comunitária. Daí nós temos uma desaceleração e depois temos uma fase de controle. Segundo os estudos do Ministério da Saúde, segundo o nosso ministro Mandetta, isso é um período bem prolongado, que vai de 4 a 5 meses. Mas, pessoal, ninguém tem uma bola de cristal para saber. O que nós podemos afirmar para vocês que estão nos assistindo, que esses 2 meses aqui em Foz do Iguaçu serão meses bastante difíceis em relação ao coronavírus. Serão meses que teremos mais casos, que os casos graves começarão a aparecer, que os idosos, se não se protegerem, vão estar mais expostos. Então a gente acredita que a fase mais aguda a gente está por enfrentar esses 2 meses. Prefeito, existem ônibus ou aviões chegando de outros estados em Foz nesse momento? Bom, nós não temos nenhum voo mais chegando em Foz do Iguaçu, nenhum. Então o aeroporto não está recebendo passageiro, né? E também a rodoviária continua fechada. Essa semana nós, em uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a NTT, o Reginaldo está aqui, que está coordenando isso, que é o secretário de Segurança, e também com a Prefeitura de Santa Terezinha, nós estamos montando barreiras ali na entrada, no posto da Polícia Rodoviária Federal, exatamente para identificar algum ônibus clandestino que possa estar trazendo pessoas ou fazendo esse fluxo de pessoas de forma clandestina, porque da forma normal, convencional, que é vir até a rodoviária de Foz, isso não está ocorrendo. Essa última fala do Beto deixou algumas dúvidas aqui. O pessoal quer saber se o comércio vai ficar fechado de 4 a 5 meses. Não, acho que o prefeito pode responder isso melhor. Eu só tenho a dizer o seguinte, pessoal, que existe uma equipe, como o prefeito já citou aqui, de profissionais, de vigilância, né, fazendo toda uma avaliação do cenário epidemiológico. Nós fazemos isso diariamente e semanalmente nós temos um comitê de enfrentamento que a gente se reúne, apresenta a situação epidemiológica e revê todas as estratégias. Existe um planejamento, que depois eu vou deixar o prefeito falar, de abertura gradativa, mas no tempo oportuno. Agora, o que é importante você saber? Que nós estamos estudando
Nós não somos irresponsáveis. Tem uma equipe muito grande trabalhando para manter a tua segurança. Aí, prefeito, me desculpe falar dessa forma, mas você vê as pessoas de outras áreas falando como se fossem epidemiologistas, como se estivesse fazendo o nosso trabalho. O nosso trabalho é sério e nós construímos esse cenário, passamos para o nosso gestor todos os dias, mas durante um dia na semana a gente se une com todo o comitê e revemos todas as nossas estratégias, inclusive relacionado ao comércio. Prefeito, as pessoas estão perguntando onde foram investidos os 6 milhões que o governo federal destinou para Foz do Iguaçu. É importante dizer que a Câmara Federal aprovou um recurso de 4 bilhões para ser destinado aos municípios do Brasil inteiro. Não é só Foz do Iguaçu, do Brasil inteiro. Todos os municípios estão recebendo. O município que é gestor pleno do sistema, que é Foz do Iguaçu, está recebendo um tipo de recursos, outros municípios estão recebendo outro tipo de recurso. Mas todos os municípios do Brasil estão recebendo. Para que esse recurso? Para comprar mais equipamentos, para comprar mais máscaras, para comprar mais álcool em gel, para comprar EPIs para os profissionais de saúde, para pagar mais médicos, mais enfermeiros, para contratar mais pessoal. Isso, se a gente for pensar, 6 milhões, isso aí é dinheiro que não dá para 2 meses de despesa que nós estamos tendo. Não dá, porque as despesas são imensas. O número de profissionais, nós estamos mobilizando um exército de pessoas para trabalhar. E todo mundo sabe quanto custa pagar pessoas. E o Hospital Municipal está contratando. E nós recebemos, não foi só do Ministério da Saúde, recebemos ajuda da Justiça Federal, da Justiça Estadual, do Ministério Público Federal. Estamos recebendo ajuda de todos os lados. E todas essas ajudas são importantes, porque a despesa com saúde, ela não vai duplicar, ela vai, no mínimo, triplicar nesse momento tão difícil. Roberto, qual o tratamento está sendo feito nos casos confirmados? Se é caso leve, pessoal, aliás, todo caso de coronavírus, o tratamento é sintomático. Então você vai tratar os sintomas que a pessoa apresenta. Não existe medicamento milagroso, não existe vacina, não existe nada ainda garantido que elimine esse vírus. Isso é muito importante colocar, porque hoje você abre as mídias, todo dia tem um remédio milagroso. O que se tem palpável hoje é um medicamento chamado hidroxicloroquina, que é utilizado para malária e está em experimentação para casos de coronavírus. Mas mesmo assim, pessoal, ainda é experimental. É só isso que se tem. Mas o tratamento é sintomático e lembrando que 80% dos casos são casos leves. Então você trata, toma o teu remedinho e fica em casa em isolamento por 14 dias, você e tua família. Prefeito, quando começam os exames no Hospital Ministro Costa Cavalcante? Bom, os exames já começaram para os pacientes internados, para os casos que estão dentro do protocolo. Esses exames que nós estamos falando é para uma outra fase que nós queremos fazer a partir da próxima semana, que é exatamente ampliar a testagem, ou seja, não só fazer em pacientes internados, fazer em sintomáticos de gripe, né, Roberto? Isso. Ou seja, com isso a gente vai ter uma nova fase e com isso poderão ser tomadas novas medidas a partir da próxima semana. Mas tudo isso, gente, eu não quero anunciar nada. As pessoas estão nessa angústia e eu sei da angústia. Eu sei que o empresário está no sufoco, eu sei que está tendo, todos nós sabemos que está tendo desemprego, todos nós sabemos que há um sufocamento das empresas. Isso é verdade. Nós não podemos esconder isso. Agora, as medidas serão tomadas à medida que a gente vai enxergando esse cenário da doença e que também tem um controle da doença. Para ter controle, é preciso ter exames. É preciso testar. É preciso chegar até essas pessoas. Porque pode ter muita gente transmitindo que a gente não sabe.
porque tem transmissão comunitária em Foz do Iguaçu. Esse é um ponto-chave. Tem transmissão, ou seja, comunitária. Nós não sabemos a origem, né, Roberto? Exatamente. Chico, e só complementando aí, que tem pessoas perguntando, eu recebi muito essa indagação pela internet, mas por que já não fizeram os testes? Por que os testes já não estão disponíveis? Pessoal, lógico que primeiro que é um planejamento e hoje nós trabalhamos com uma coisa muito complicada que não ter no mercado. Hoje, por mais boa vontade, por mais investimento que você queira fazer, o mercado não tem disponível. E mesmo assim, a gente vê as pessoas correndo e atrás, importando, o próprio Ministério da Saúde. Então essa é uma dificuldade real. Não é essa fantasia que você tem tudo aqui na tua frente e vai curar milagrosamente o mundo. Então é muito importante vocês saberem disso. Existe a dificuldade na aquisição desses insumos. É tanto que esses testes que o Hospital Municipal está comprando está vindo dos Estados Unidos. E aí a dificuldade, às vezes o voo não sai, né? Os aeroportos estão com dificuldades de receber voos. Então não é uma coisa fácil que está ali, que seja só porque o fornecedor não queira entregar. Existe uma dificuldade até operacional hoje para entregar esses produtos. Então, o que eu quero passar para as pessoas é que todos nós aqui, todos nós, e uma grande equipe, no Hospital Municipal, nas UPAs, nos postos de saúde, na vigilância epidemiológica, na segurança pública, tem gente trabalhando dia e noite, todas as horas do dia, para cuidar da cidade, para cuidar das pessoas. Ninguém está aqui de brincadeira. Nós não estamos de brincadeira, nós estamos aqui porque temos um compromisso em cuidar da saúde das pessoas. E aí, é claro que a gente tem que entender o sofrimento também do outro lado. Mas esse sofrimento, nesse momento, é de todos nós. Todos nós estamos nesse sofrimento. Ou nós enfrentamos isso sem desespero, procurando solução econômica, mas principalmente buscando solução para a saúde das pessoas. Nenhuma empresa vai sobreviver se nós tivermos um grande número de casos em Foz do Iguaçu. Aí sim, nós vamos arranhar a imagem da nossa cidade, aí nós vamos ter dificuldade de recuperar a nossa economia se nós errarmos e fizermos de conta que não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. O perigo está na nossa porta, está na nossa casa. Nós temos que ter zelo e responsabilidade, porque se nós não tivermos, nós vamos perder o controle. E o prejuízo vai ser para todos nós de uma forma muitas vezes maior do que está acontecendo hoje. Prefeito, por que Foz do Iguaçu não tem hospital de campanha? Porque a nossa estratégia aqui é retirar serviços do hospital municipal, transferir para outros hospitais privados, que podem ser, digamos, a psiquiatria. A psiquiatria nós transferimos do hospital municipal para um hospital privado de Foz. Com isso, abriu leitos no hospital municipal. Então, nós estamos ampliando leitos e, se for preciso, o hospital municipal vai ficar praticamente à disposição só da assistência ao Covid. E os casos leves que forem confirmados, nós estamos usando a estratégia de alugar hotel. Até porque você vai construir e depois desmontar um hospital de campanha, o custo disso é muito mais caro do que alugar um hotel e que já tem estrutura pronta, de cama, de banho, tem estrutura de roupa, de alimentação, tem toda a estrutura pronta. E está parada hoje. Prefeito, nós temos outros dois assuntos que o pessoal está pedindo para a gente comentar. Um a respeito da vacinação dos idosos e o outro a respeito da dengue. Aproveitar a presença do Beto, ver se ele poderia conversar um pouquinho a respeito da dengue também no nosso município. Bom, eu vou começar falando da vacinação. Lembrar, pessoal, que a vacinação esse ano contra a gripe ela foi dividida em 3 fases. A primeira fase é onde o idoso estava contemplado.
Nós recebemos a vacina para 22 mil, mais ou menos 22 mil idosos. Só que esse quantitativo, ele é de acordo com o IBGE 2010. Então, assim, a gente entende que ele está muito defasado. E o que aconteceu? Nós vacinamos todo esse quantitativo, estamos com mais de 100% de cobertura vacinal, só que tem idoso que ainda não vacinou. Então, a nossa população de idosos, ela aumentou bastante. Mas, enfim, agora entramos para a segunda fase, onde outros grupos vão ser vacinados, os doentes crônicos, forças de segurança, mas nós vamos dar continuidade àqueles idosos que estavam agendados. Só que findando essa agenda, a gente então vai passar para os demais grupos. Em relação à dengue, pessoal, a dengue nessas últimas semanas, ela tem mostrado um decréscimo em questão de números, mas nós ainda temos muitos casos, né? São casos que ainda estão batendo nas nossas unidades de saúde, nas nossas UPAs, ainda está demandando internamento, então exige cuidado. E lembrando que nós já tivemos 5 mortes em Foz do Iguaçu por dengue, infelizmente. Então é um problema muito sério, então nós não estamos só lidando com o coronavírus, mas nós estamos lidando com a dengue também. E por isso a importância, mais uma vez, das medidas restritivas, pessoal. Nós temos que ter fôlego, nós temos que ter retaguarda para a dengue e outras coisas que vêm mais por aí, que consomem toda essa máquina da saúde. Exatamente. Prefeito, uma última pergunta. Se a Prefeitura está fazendo doação de alimentos, eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa campanha. A Prefeitura tem uma parceria com a Caritas, com o 34º Batalhão, que está recebendo os alimentos, e a Secretaria de Assistência Social está programando essa doação de alimentos às pessoas que realmente têm necessidade. Então tem uma grande campanha, a sociedade está participando, está doando, a gente insiste nisso, é importante que cada um possa dividir o pão nesse momento. Nós vamos passar por já estamos passando por momentos difíceis na economia e que é muito importante a solidariedade. Então, estamos sim de forma legal, de forma coordenada, e a Prefeitura já fez a entrega de 5 mil cestas aos alunos da Rede Municipal de Ensino, que estão em casa, devido à doença, estão em casa, mas está entregando alimentação para essas crianças, para suas famílias. E nós estamos comprando, através de licitação, mais 30 mil cestas básicas para poder suprir aquelas famílias de baixa renda no nosso município. Também queria, para encerrar, nós falamos do programa para estudantes aqui, colocamos lá para a pessoa acessar o Ministério da Saúde, que é o saude.gov.br. É um programa chamado Brasil Conte Comigo, programa do Governo Federal, do Ministério da Saúde. Brasil Conte Comigo, que é para o jovem, é o jovem dizendo para o Brasil, Brasil Conte Comigo. Então, participe, se inscreva, jovens dos cursos de fisioterapia, jovens não, estudantes, né? Pode ser, né, de outra idade que não seja jovem, mas estudantes dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia, podem se inscrever para que a gente possa ter mais esse apoio no enfrentamento ao coronavírus em Foz do Iguaçu. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que participaram. Foi muito longo, mas eu acho que tem que explicar bastante, né, Roberto? Então, é verdade. Muito obrigado a todos e obrigado a todos que estão também compreendendo e estão nos ajudando nesse momento tão difícil. Boa noite, pessoal. Boa noite. Foz do Iguaçu está entrando em uma nova fase de combate ao coronavírus. Agora todos cuidam de todos. Se você precisa sair de casa para ir trabalhar ou até mesmo ir ao mercado, use sempre a sua máscara. Cuide da sua saúde e da saúde de quem você ama. Previna-se. Não vá para a rua sem a sua máscara. Foz do Iguaçu vai vencer mais essa batalha. Só depende de você. Agora todos cuidam de todos. Fica em casa, Foz. Olá, meu nome é Flávia, eu sou interna de Medicina do curso da Unila.
Estou trabalhando aqui no plantão Covid-19, que funciona 24 horas, né, em prol da comunidade de Foz do Iguaçu. A nossa ideia principal é fazer com que as pessoas permaneçam em casa e apenas procurem o serviço se necessário. Então a pessoa liga aqui e nós que decidimos isso de acordo com a clínica que ela nos apresenta. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é a doutora Samela, eu trabalho aqui na triagem do coronavírus no Hospital Municipal. Nós estamos trabalhando aqui para vocês ficarem em casa. Queria reforçar, se vocês tivessem um resfriado leve, fiquem em casa. Ou, caso de dúvida, entre em contato com o plantão coronavírus. O número está disponível na internet. Qualquer dúvida, eles vão entrar em contato com vocês também. Hashtag Fique em Casa Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu.